Olá, família luso-brasileira! E aí, tudo bem? Mais um programa Assim é Portugal. E o programa de hoje com este novo, moderníssimo cenário. Agradecendo ao nosso diretor Jorge de Bonet. Aqui no Rio, participamos do 6º Encontro Brasil-Portugal de Comércio, Indústria e todo o empresariado luso-brasileiro de importância esteve presente, juntamente com personalidades políticas do Brasil e Portugal e da cultura também. O programa Assim é Portugal vai até a cidade do Porto, vai visitar a uma das mais importantes ourivezarias de Portugal, Ourivezaria Machado. Ainda tem a música dos Santa Maria, a notícia, o esporte, o Padre Antônio Maria, quiz da Malta. Fique conosco, Assim é Portugal, está no ar. Comercial Beirão da Serra, importadora de produtos portugueses. Comercial Beirão da Serra, mais de uma década fornecendo no atacado produtos de alta qualidade a supermercados, delicatessen, restaurantes e padarias. Vinhos chileno, argentino, italiano e portugueses do Dão, Alentejo, Douro, Minho, Porto, espumantes, biscoitos, azeite, bacalhau, pescados ultracongelados. Solicite um vendedor. Ligue pro Beirão, pá! O coração bate no ritmo da vida. Do coração tiramos o que temos de melhor para oferecer a quem amamos. No coração guardamos os grandes momentos de nossa trajetória, as boas recordações de emoções e de vitórias. Para quem valoriza o que é feito com o coração, Santa Mônica Centro Educacional. Para quem quer alcançar resultados expressivos de evolução, Santa Mônica Centro Educacional. Eurosport, oferecimento Opalux, na Rua dos Lustres, iluminando noite e dia. A imprensa espanhola noticiou na última semana que o Manchester United da Inglaterra e o Milan da Itália têm interesse em Javi Garcia. O Benfica afirmou que o meia de 24 anos não sai do clube por menos de 20 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais. O Benfica recebeu o Paços de Ferreira no Estádio da Luz e conquistou sua 5ª vitória no campeonato. Saviola, autor dos 2 primeiros gols, foi o homem do jogo. O Benfica permanece na liderança do campeonato, agora com 17 pontos junto com o Porto. O Benfica conquistou a sua 2ª supertaça de voleibol ao vencer o campeão nacional Fonte Bastardo por 3-0. A equipe de vôlei dos encarnados voltam a erguer a taça 21 anos depois. Mais de 30 anos de experiência na área de iluminação e reconhecida como uma das melhores do ramo. Qualidade, bom gosto, requinte, preço competitivo e profissionais qualificados prontos para ajudar na iluminação residencial e comercial. Opalux, iluminando noite e dia. Na Casa Aliança você também encontra o cartão rendimento Visa Travel Money, a maneira mais moderna e segura de levar dinheiro em suas viagens internacionais. Um cartão pré-pago que pode ser utilizado para compras e saques. Casa Aliança, desde 1911, trocando valores com você. Eu vou voltar pra reencontrar, redescobrir o que deixei pra trás. Eu vou voltar pra reencontrar os amigos que eu deixei por lá. Porto Final, Portugal. Assim é Portugal. Oferecimento Comercial Beirão da Serra. Ligue pro Beirão, pá. E Santa Mônica Centro Educacional, formando cidadãos para um mundo melhor. E o programa Assim é Portugal começa muito bem, numa grande reportagem que nós realizamos, focando o mundo empresarial luso-brasileiro.
senhor ministro da Economia e do Emprego, Álvaro dos Santos Pereira, que até tem um pouco do nome do meu pai. Senhor ministro, parabéns pela explanação que o senhor fez e um balanço do que o senhor faz até o momento. Eu acho que, obviamente, Portugal e o Brasil têm uma relação histórica muito antiga, mas às vezes não utilizamos essa relação histórica para aprofundar os nossos laços económicos, e eu acho que é exatamente isso que tem que ser feito. Nós temos aumentado bastante a relação de investimento dos fluxos comerciais. Mesmo assim, o Brasil não está sequer no top 10 dos clientes fornecedores portugueses, e vice-versa, muito menos Portugal está no Brasil. E, portanto, é importante que, se nós somos tão amigos culturalmente e somos nações irmãs, países irmãos, é muito importante que também exista um reforço desta parceria estratégica que existe entre os nossos países. E nós notamos realmente alguns empresários portugueses, isso que o senhor ministro acabou de falar. Olha, se somos todos irmãos e coisa e tal, por que o governo brasileiro não baixa mais as taxas para que a gente possa entrar mais no Brasil? Tem fundamento isso então mesmo, senhor ministro? Tenho, das duas partes. Eu acho que é muito importante que as taxas baixem para os produtos portugueses e para os europeus também, mas também nós também temos de proporcionar melhores oportunidades para os brasileiros em Portugal. É isso que tencionamos fazer, um espírito de abertura ainda maior. E, portanto, mais uma vez, fomentar as relações entre os dois países é fundamental para nós. E já tivemos uma novidade aqui do Bondinho. Do Bondinho, que vai haver uma parceria entre uma empresa pública, que é a Carris, que faz o elétrico que se chama Bondinho cá, e exatamente essa parceria vai ser reforçada para a Carris ajudar tecnicamente o Bondinho cá no Rio. Aqueles que por um acaso estão aqui no Brasil a viver e que são lá da sua terra. O senhor ministro nasceu onde? Nasci em Viseu. Em Viseu nós temos muito viziense assistindo. Em que lugar de Viseu? Nasci mesmo em Viseu. E fizemos lá uma entrevista com o presidente Cavaco Silva o ano passado, na abertura da Feira de São Mateus. Sim, senhor, muito bem, muito gosto. A próxima vez que lá for em Portugal tem que dizer agora coisa, está bem? Muito obrigado, assim é Portugal. Muito obrigado. O governo português irá lançar nas próximas semanas alterações profundas ao nível do capital de risco, bem como o governo português irá ainda lançar um conjunto de medidas destinadas a tornar Portugal um país mais empreendedor e ainda mais inovador. O que o Ricardo Pereira, o grande ator português, faz numa Câmara de Negócios no Encontro Brasil e Portugal? Olha, antes de mais, eu quero felicitar realmente a organização desse encontro, porque realmente ele incentiva muito essa parceria entre os dois países que tanta história tem junto, né? Eu, na minha vida, e passando muito tempo no Brasil trabalhando, acabo tendo essa ligação Brasil-Portugal, assim, sempre ela muito ativa. E acabo sendo e fazendo e exercendo um papel um pouco de embaixador entre os dois países. Eu venho e tenho vindo a dizer que eu acho que os dois países têm que se aproximar mais, não só a nível da cultura, que é digamos, o meio onde eu pertenço, mas em todos os outros setores da sociedade. Tem sido feito um esforço muito grande por todas as entidades do governo de Portugal e do Brasil para aproximar os dois países, e eu, na medida que eu posso, venho também fazendo esse esforço. Eu, sendo um curioso, sendo um incentivador dessa relação cada vez maior e melhor entre os dois países, obviamente tem que marcar presença nesses encontros. É um dever não só patriota, sendo eu um português, mas também sendo um pouquinho já brasileiro. E aí estou aqui muito, muito feliz de estar também festejando o centenário de uma casa e de uma Câmara tão importante como a Câmara de Portugal de Comércio. Ricardo, fale um pouquinho, já que o nosso telespectador e você tem oportunidade, já que o nosso programa chama-se Assim é Portugal, a proposta de trazer o Portugal de ontem, dos meus avós, dos meus pais, e o Portugal de hoje, o meu Portugal, o Portugal dos meus filhos e já da minha neta. O Ricardo Pereira nasceu onde em Portugal? Eu nasci em Lisboa, Lisboa, centro da cidade mesmo. Na verdade sou um alfacinha, não é? Típico. Eu assisti agora a um depoimento, uma declaração do nosso ministro, em que ele falou de uma coisa super importante. Portugal nos últimos 50 anos, de 1950 até 2000, foi o segundo país que mais cresceu na Europa. Isso é muito importante. Eu acho que eu convido todas as pessoas a descobrirem um Portugal muito diferente do Portugal que as pessoas
conheciam, que os nossos passados trouxeram para o Brasil. O Assim é Portugal pode até ir a Portugal, fazer uma visita e ver que Portugal hoje é um país muito moderno, aplicou muito bem em infraestrutura, naturalmente todos os recursos que foram disponibilizados. É um país com uma cultura muito virada para uma Europa e para um mundo com muita influência de vários povos que por lá estão presentes, com um povo português muito moderno e muito diferente até mesmo dos anos passados. Claro, carregando essa história, essa tradição, não fôssemos nós um povo também antigo, mas realmente bem diferente do nosso passado. Mas super, super querido e super bom para receber todo mundo. E você sabe isso com certeza, você tem essa ligação com Portugal. Acho que um pouco também desse espírito brasileiro de convidar todo mundo, de fazer uma festa, vem muito de Portugal, vem muito dos portugueses, e Portugal continua aí, mais e melhor, não é? Porque tem essa porta, hoje em dia a Europa, você consegue circular sem fronteiras, sem nada, e isso fez com que Portugal mudasse muito, porque muitos portugueses circulam pela Europa e trazem os conhecimentos para o seu próprio país. Então Portugal hoje é um país moderno, atravessando uma fase de transição, que eu acredito também, como falou aqui o nosso ministro, que é uma fase que vai trazer um equilíbrio e tornar Portugal, então, esse país do futuro, que tem vindo a ser nessa última metade de século e que vai continuar a ser nesse futuro. É isso, Ricardo. E o nosso programa é isso. Você sabia que mais de 60% na televisão dos nossos telespectadores são brasileiros? São brasileiros, são luso-descendentes. De rádio não, rádio são mais portugueses, mas na televisão são mais brasileiros que estão descobrindo e estão indo a Portugal através do nosso trabalho. Eu acredito que sim, até porque realmente a gente tem recebido muito brasileiro e muita gente procurando o seu passado, as suas raízes. Isso é ótimo. Esses países têm que se aproximar nessas trocas comerciais, culturais, humanas, e acho que os dois vão ganhar muito com isso, e os povos desses países também, naturalmente. Obrigado, Ricardo. Assim é Portugal. Assim é Portugal. Eu faço esse registro porque eu acho que mostra bem, enfim, esse lado bom, fantástico, gentil, doce, que se instalou no Rio de Janeiro, muito fruto da presença dos portugueses aqui, né? Esse é sempre o lado mais romântico. É o nosso Vasco da Gama, enfim, as coisas maravilhosas de Portugal na nossa cidade, que construiu a cultura. Essa cidade, ela tem a maior arquitetura portuguesa de todas as cidades brasileiras. Os portugueses aqui, de fato, implantaram as suas raízes e as suas histórias, que permanecem em vários aspectos. Este sexto encontro de negócios vem numa altura ideal, até porque o mundo está em transformação muito rápida, muito veloz, e nós não podemos ficar parados neste mundo em mudança. E nesse sentido, acho que estes encontros que permitem relações bilaterais entre estes dois povos, que sendo irmãos, não basta afirmar que somos irmãos, temos que fazer para ser irmãos, porque, dando uma linguagem futebolística que todos entenderão, nós gostamos muito de futebol, mas futebol sem golos não tem expressão. Por isso vamos marcar golos, vamos provocar os empresários de ambos os lados do Atlântico, vamos ter o Atlântico como elo de ligação, e além do número de aviões que já temos hoje, vamos pôr mais barcos, vamos transformar estas relações em mais permuta de mercadorias, vamos unificar estes dois países, um mais carente hoje na sua história, no seu momento histórico, do que o outro. Estamos em contraciclo, enquanto o Brasil está em franco crescimento, Portugal está neste momento em recessão. Temos aqui uma excelente oportunidade das empresas portuguesas permutarem com as empresas brasileiras, constituímos uma excelente oportunidade, e por isso estou esperançado e senti isso neste sexto encontro, que há aqui uma firme vontade, uma firme determinação nas relações bilaterais entre os dois países, através daqueles que o podem fazer, as empresas e os empresários. E agora vamos para aquele lado da saudade. O senhor ministro nasceu em que lugar de Portugal? Eu nasci no Alentejo, e como bom alentejano, a nossa gastronomia alentejana, o nosso bom vinho alentejano. Sou do Alentejo, vim muito novo para Lisboa, vivo há 51 anos em Lisboa, tenho 57 de idade, vivi até aos 6 no Alentejo, mas tenho essa raiz cultural, gastronómica, sinto-me alentejano na minha alma, e é isso que nos caracteriza, é esta dedicação, esta solidariedade, esta bondade que o povo português tem e que nós no Alentejo potenciamos ainda mais. Sucesso para o seu programa, José Carlos, e muito obrigado pelo convite. Assim é Portugal. No final do programa, voltaremos a este encontro. No próximo bloco, vamos até a cidade invicta do Porto. Assim é Portugal.
Comercial Beirão da Serra, importadora de produtos portugueses. Comercial Beirão da Serra, mais uma década fornecendo no atacado produtos de alta qualidade a supermercados, delicatesses, restaurantes e padarias. Vinhos chileno, argentino, italiano e portugueses do Dão, Alentejo, Douro, Minho, Porto, espumantes, biscoitos, azeite, bacalhau, pescados ultracongelados. Solicite um vendedor. Ligue pro Beirão, pá! 1 minuto em Portugal. Oferecimento Galtour, um mundo de opções em um só lugar. As contas de luz e gás começaram a ser mais caras em Portugal a partir de 1º de outubro. A medida constava do acordo com o FMI para 2012, mas o governo decidiu antecipar a sua aplicação para 1 de outubro. As contas sofreram um aumento na taxa do IVA de 6% para 23%. Clara Boia, um romance inédito que José Saramago escreveu nos anos 50, já está disponível em formato digital 2 semanas antes de sua publicação em papel. A obra, editada em português pela editora Caminho, chegará em 17 de outubro às livrarias de Portugal e do Brasil. Portugal é o país da Europa com a maior taxa de depressão e o 2º maior do mundo. Segundo dados revelados pela Lusa, estima-se que 1/3 das pessoas com depressão grave não seja tratada. O consumo de antidepressivos em Portugal também é mais elevado que em outros países. A Rede Economia tem o compromisso de oferecer produtos fresquinhos e de ótimas procedências, levando para sua mesa a qualidade que você merece. Com ações diferenciadas como Operação Limpa Estoque, Rede Economia Urgente e Liquidação Gigante, procuramos reduzir ainda mais os preços. É a Rede Economia sempre preocupada com a sua família. Tem sempre uma loja da Rede Economia pertinho de você. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Meu Porto Final, Portugal, meu Porto Final. Em suas viagens internacionais, economize 6% de IOF. Use o cartão rendimento Visa Travel Money em compras e saques no exterior. Prático e seguro, o VTM é mais um produto que a Casa Aliança oferece aos seus clientes e amigos. Casa Aliança, desde 1911, trocando valores com você. Conheça os serviços do Escritório de Contabilidade, Advocacia, Imobiliária e Seguros Santo Antônio e acabe com a sua dor de cabeça. Legalização, administração de firmas e empresas. Hexa, tranquilidade, confiança e segurança. O Braga sofreu sua primeira derrota na Liga Portuguesa. O clube minhoto perdeu para o União de Leiria por 1-0 na estreia do técnico Manuel Cajuda pelo Leiria. O Braga continua com 14 pontos, agora 3 pontos dos líderes Benfica e Porto. A diretoria do Braga apresentou um resultado recorde de 5,2 milhões de euros na época 2010-2011, quase 14 milhões de reais. É o 2º ano consecutivo que o Braga apresenta resultados positivos, consolidando cada vez mais financeiramente o clube. Aproveitando a paralisação do campeonato, o Braga realizou na última semana um jogo-treino contra o Vizela. O Braga venceu o amistoso por 5-2 em um jogo onde Leonardo Jardim utilizou os jogadores que menos jogaram no campeonato. O meia custódio foi o que mais se destacou e deve ser utilizado nas próximas partidas. Pandurri. Saboreie as delícias das padarias europeias e conheça a especialidade: pães puros, recheados e pizzas com massa de arroz. Pandurri também é o maior distribuidor da Ilha da Doceria de Norma. Rua Jaime Perdigão 448, Ilha do Governador. Assim é Portugal. Oferecimento Comercial Beirão da Serra. Ligue pro Beirão, pá! E Santa Mônica Centro Educacional, formando cidadãos para um mundo melhor. Meu amigo, minha amiga, venha estar conosco no Cruzeiro Assim é Portugal Galtour. Venha, 9 de março, já há pouquíssimas cabines.
Lançamos aqui aquela promoção que foi um sucesso. Você pode estar conosco. Teremos 2 shows portugueses só para o nosso grupo que comprar nas lojas Galtour / Galtour Carioca Shopping. Vamos ter um show português com Mário Simões, Rogério Costa e amigos do Alto Minho. Venha se juntar conosco. Grandes empresários do mundo luso-brasileiro estarão presentes com você também. Nós estaremos lá apresentando shows, estaremos conversando com você, documentando tudo. Que tal? Uma grande oportunidade de nós nos conhecermos. Vamos estar lá todos os dias passeando, aproveitando, conhecendo novos amigos, revendo novos amigos. 9 de março, mas não deixe para a última hora, compre a sua cabine agora. Galtour Carioca Shopping, 3688-2249. Galtour Barra da Tijuca, 3649-2249. Aproveite esta promoção. Um mundo de opções em um só lugar. Galtour. E agora, vamos até a cidade do Porto. Vamos conhecer uma linda e importantíssima ourivesaria de Portugal. Ourivesaria Machado. Estamos aqui sendo recepcionados pelo seu diretor, o senhor Diogo Machado. Muito obrigado por nos receber nessa belíssima casa, essas instalações aqui que parecem instalações centenárias. Antes de mais, muito obrigado pela vossa visita à nossa casa. É com grande prazer que vos recebemos aqui. De facto, a nossa marca, a Machado Joalheiro, já conta com 130 anos de existência. Esta loja, concretamente, este espaço onde nos encontramos, data de 1914. Foi restaurada há aproximadamente 10 anos, está com forma original, é também património municipal da cidade do Porto e temos todo o prazer em receber aqui os nossos clientes e pessoas que nos queiram visitar simplesmente para conhecer o espaço, porque já se tornou um marco da cidade em termos de comércio, de loja e também de edifício. Chamo-vos a atenção, por exemplo, para os móveis que temos atrás de nós, que são em arte nova e são os móveis originais desta loja. Mantivemos sempre os móveis e tudo, a fachada, os móveis, os tetos, tudo original. E a nossa marca, entretanto, evoluiu. Tivemos outras lojas que neste momento já não existem. Temos atualmente mais uma cá no Porto, na zona da Boa Vista, que é uma loja bastante maior do que esta e mais moderna e também com mais marcas e vocacionada para um público um bocadinho diferente. E temos também atualmente uma loja em Lisboa, também orientada para o mesmo público sensivelmente que a loja da Boa Vista e, portanto, mantivemos esta, que é uma loja sui generis, é uma loja diferente das outras duas e justamente por ser original, é uma loja mais clássica, como já lhe tinha dito, com os móveis e com a fachada em arte nova e, portanto, é uma loja única, é a casa-mãe. Temos muito gosto de a ter preservado até aos dias de hoje como ela nasceu. Diogo, já que você falou que faz parte da história da cidade do Porto, fale-nos um pouco da sua cidade. Você é nascido aqui no Porto? Sim, eu nasci cá no Porto, aliás toda a minha família é de cá do Porto. É uma cidade lindíssima, que tem imensas atrações turísticas, mas também atrações que quem não for da cidade e não tiver alguém, um amigo ou um conhecido que o oriente, não descobre, tem pequenos segredos. E é uma cidade em que tem uma característica interessante, que é a cidade, como disse há pouco, é a cidade invicta. Foi uma cidade que nunca perdeu nenhuma batalha
E é uma cidade em que se caracteriza por ter um povo muito afável, muito acolhedor e muito trabalhador, que é uma característica dos portugueses do Norte, é serem justamente pessoas muitíssimo trabalhadoras e muito empenhadas. O futebol aqui parece que continua em grande, né? O futebol aqui na cidade, o clube da cidade, o Futebol Clube do Porto, de facto tem crescido imenso nos últimos anos, tem imensos títulos nacionais e também internacionais. O nosso produtor está querendo que eu pergunte, precisa de perguntar qual o time que ele torce depois desse depoimento, né? Qual o seu time? O meu depoimento foi muito polido porque eu sou do Benfica. É nada. Sou do Benfica, apesar de ser portuense e com muito orgulho, eu sou do Benfica, apesar de toda a gente aqui aqui na casa, na Machado Joalheiro, toda a gente é portista, à exceção de mim e do meu pai. Tudo o resto é portista. Qual o perfil do vosso cliente? Esta loja, devido à localização que tem, temos esta loja um bocadinho mais adaptada a um cliente que não quer gastar tanto dinheiro. Temos algumas peças de valor inferior a 500 euros, fazemos sempre questão de ter também para as pessoas poderem aceder, pessoas mais jovens, para poderem conhecer a marca e portanto, começar assim a serem nossos clientes e depois vão evoluindo. E também para as pessoas para os clientes poderem oferecer lembranças, amigos que não querem gastar tanto dinheiro, temos sempre peças desse valor, mas a maioria das peças já são para valores superiores. No caso dos relógios, como sabe, os relógios, nós representamos muitas marcas, muitas das melhores marcas mundiais de relógios, e os relógios são peças naturalmente mais caras, também pela complexidade mecânica que têm os relógios de alta gama, e portanto no segmento dos relógios abaixo de 1.500 euros é muito difícil nas nossas lojas encontrar relógios, normalmente estão bastante acima disso. A mudança no mundo, né, fez com que, claro, vocês também se atualizassem. E com várias peças que não são confeccionadas apenas só com ouro, né? Ou vocês só aplicam, só vendem, só comercializam peças em ouro mesmo? Nós, por norma, só trabalhamos com ouro. Portanto, já lhe vou explicar em que sentido. Portanto, nós não vendemos anéis, nem colares, nem pulseiras de prata. Portanto, só daí os preços também serem elevados, porque só mesmo com prata, só mesmo objetos de decoração, castiçais, passe-partout, centros de mesa, etc. Joias é só ouro. Claro que tem havido uma tendência que já não vem de agora, já vem de alguns anos, de se utilizar metais, portanto, ouro, com fios, por exemplo, colares de ouro com fios de seda, ou com couros também, misturas de ouro com couros. Claro, evidentemente, como sempre, qualquer joalharia que se preze tem, a maior parte das peças tem pedras preciosas. Depois tem havido agora uma tendência, essa sim mais recentemente, para utilizar alguns materiais de joias em fibra de carbono, que é um material bastante caro, utilizado na construção, por exemplo, dos carros de Fórmula 1, mas é um material extremamente leve e resistente e que consegue criar joias masculinas, porque a fibra de carbono, a sua cor natural é preta, é um cinzento escuro, consegue criar joias bastante diferentes do normal. Portanto, tem havido esta tendência para usar estes materiais como a fibra de carbono, nos relógios a cerâmica, o carbono, o titânio. Portanto, tem havido esta tendência das marcas para diversificarem um bocado, de explorarem novos materiais e de eles próprios criarem novos materiais, composições químicas criadas por eles. Diogo, antes de encerrarmos, gostaria de agradecer que você tenha nos recebido, a convite do Sr. Souto, que é uma pessoa que já conhecemos há muito tempo e que parece que também trabalha com vocês. O Sr. Souto é uma pessoa fantástica, que trabalha, tem uma oficina que trabalha muitíssimo bem. Já trabalhamos com o Sr. Souto há mais de 30 anos. Muito obrigado também ao Alexandre Machado, que está aqui conosco. Muito obrigado à família Machado. Parabéns
por manterem lojas assim que fazem parte deste patrimônio mundial. O coração bate no ritmo da vida. Do coração tiramos o que temos de melhor para oferecer a quem amamos. No coração guardamos os grandes momentos de nossa trajetória, as boas recordações de emoções e de vitórias. Para quem valoriza o que é feito com o coração, Santa Mônica Centro Educacional. Para quem quer alcançar resultados expressivos de evolução, Santa Mônica Centro Educacional. O técnico Vitor Pereira viu seu plantel reduzido a 12 jogadores na última semana. Só com as convocações das seleções, o Porto teve que ceder 13 jogadores para 3 continentes: Europa, América do Sul e África. Os Dragões, pressionados com a vitória do Benfica, visitaram o Acadêmica em Coimbra e venceram a partida por 3-0. O Porto interrompe uma sequência de 3 partidas sem vitórias e empata com o Benfica na liderança do campeonato. Segundo a última atualização da Federação Internacional da História e Estatística do Futebol, o Porto conservou o 4º lugar no ranking. A lista atual contabiliza resultados compreendidos entre outubro de 2010 e setembro de 2011. A lista é ainda liderada pelo Barcelona. Play City, o maior e mais seguro parque de diversões da América Latina na atualidade, agora na Barra, Avenida das Américas 9600. Play City é adrenalina pura. Play City é lugar de gente feliz. 1 minuto em Portugal. Oferecimento Galtour, um mundo de opções em um só lugar. A taxa de desemprego em Portugal estabilizou nos 12,3% em agosto, em comparação ao mês de julho. Portugal acompanha a tendência dos países da zona euro. A média de desemprego da União Europeia estabilizou em 9,5%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 18 concelhos de 6 distritos de Portugal apresentam esta semana risco máximo de incêndio. Os distritos de Viseu e Coimbra são os que apresentam o maior número de concelhos com risco de incêndio. Milhares de portugueses saíram às ruas de todo o país para protestar contra as medidas de austeridade exigidas pelo FMI e a União Europeia. Os portugueses exigem melhores salários e mais oportunidades de emprego. Foi a maior manifestação do país desde a intervenção do FMI. Assim é Portugal. Oferecimento Comercial Beirão da Serra. Ligue pro Beirão, pá! E Santa Mônica Centro Educacional, formando cidadãos para um mundo melhor. Você que chegou de Portugal agora há pouco tempo, gostou do que viu em Portugal? Deseja viver um dia em Portugal? Deseja passear férias e ter um local aonde se estabelecer com a sua família, proporcionar os filhos, os netos? Viseu, uma linda cidade, tenho certeza que você conheceu. Lá você tem a urbanização Fontelo, lindos apartamentos de altíssima qualidade. Ligue aqui no Rio de Janeiro, 3688-2249 e obtenha maiores informações. O nosso programa agora vai voltar até o 6º Encontro Brasil-Portugal de Negócios. Conversando e agradecendo o convite ao nosso querido amigo Arlindo Catoia Varela, que é o primeiro vice-presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior e ex-presidente aqui da Câmara do Rio de Janeiro. Faça um balanço sobre esse trabalho, querido Arlindo. Olha, podemos começar falando da Câmara Portuguesa, né? A Câmara hoje faz 100 anos de criação, né? Foi criada em 1911 com o propósito, na realidade, de trabalhar toda essa relação empresarial entre Brasil e Portugal. E este encontro, como o tema principal é Mercosul, União Europeia, nós estamos mostrando que Portugal pode ser a porta de entrada para as empresas brasileiras e as empresas da América do Sul para o mercado europeu.
em Portugal há um certo desconhecimento, podemos usar essa palavra dessa forma, com relação ao potencial do mercado brasileiro. O Arlindo nasceu em que lugar em Portugal? Na realidade, eu nasci eu sou do distrito de Vila Real, Concelho de Boticas, freguesia de Bobadela, fica ao norte de Portugal. E sempre que vou lá, apesar de ser sempre em espaços muito curtos, mas sempre tiro pelo menos um dia ou meio dia para ir lá na região onde eu nasci, que eu acho que as raízes são fundamentais, né? Acho que temos que preservar e temos que, na realidade, mostrar para aqueles portugueses que estão aqui, eu estou aqui há 55 anos, que a gente tem no sangue as raízes portuguesas, né? Como as pessoas poderão tomar conhecimento do vosso trabalho através do site, se corresponderem com vocês, tirarem dúvidas, empresários novos? Sim, o site principal para a comunidade empresarial portuguesa aqui no Brasil e em Portugal é o www.brasilportugal.org.br. Você gostou da explanação do governador Sérgio Cabral e do prefeito Eduardo Paes? Sim, eu acho que na realidade tanto o governador quanto o Eduardo Paes tem sangue português, né? E eu acho que eles promoveram muito bem, falaram dessas parcerias, falou da Carris aqui, essa parceria para os bondes de Santa Teresa, eu acho que isso é fundamental, acho que a gente estreitar isso e a gente quando vai a Portugal e vê os bondes lá, né? E a gente vai a Santa Teresa e se sente praticamente ali na Alfama, né? Subindo para o Castelo de São Jorge, né? Ou seja, toda essa cultura muito próxima que nós temos, né? Apesar de ser português, mas a gente se sente em casa quando está em Lisboa, quando está em qualquer local de Portugal. Nós temos uma situação que é para mim um desafio muito grande de retornar não só com o serviço, mas de uma outra roupagem, uma outra qualidade, um serviço singelo que não representa nem 2% do transporte do próprio bairro de Santa Teresa, mas que fala tão caro ao coração dos cariocas e dos brasileiros, que é o serviço de bonde chamado como serviço elétrico, né, os elétricos de Lisboa. E já solicitei o contato com os Carris, e os Carris a empresa virá para cá para que dê todo o auxílio, toda a cooperação técnica na recuperação e na modernização desse serviço. E agora estamos com duas figuras importantes, principalmente do meio tecnológico, que é o Ricardo Castanheira e o Felipe Freitas. Este é um encontro naturalmente relevante, sobretudo se nós considerarmos aquilo que foi e ainda é hoje a agenda tecnológica de Portugal. Hoje é sabido que com a crise europeia e em particular em Portugal, a solução é mais exportação, a internacionalização da economia portuguesa e por consequência das empresas portuguesas. Todas as crises são momentos de oportunidade e a Europa está cada vez mais a olhar naturalmente para o Brasil, que é um país com um mercado de facto muito grande, com um ímpeto de consumo extraordinariamente elevado e obviamente também um país onde tem pela frente nos próximos anos os grandes eventos mundiais que trazem para as empresas, todas elas, inúmeras oportunidades de negócio. E portanto este momento hoje aqui, como foi dito pelo Governador Sérgio Cabral, pelo Prefeito Eduardo Paes, pelo Ministro da Economia de Portugal, é um momento extraordinariamente importante, não só de aproximação cultural, não só de aproximação linguística, mas sobretudo de aproximação empresarial. E é isso que deve ser cada vez mais a relação entre Brasil, Europa, Brasil, Portugal. Felipe Freitas, fale-nos deste encontro, o que falta na sua visão para que Portugal faça mais negócios com o Brasil e qual é o seu segmento? Muito bem, eu represento aqui, sou o diretor de negócio da Critical Software. A Critical Software é uma empresa portuguesa que nasceu há uns anos baseada no desenvolvimento de sistemas e de soluções de base tecnológica em áreas muito sofisticadas e críticas, como a área de espaço e defesa. Nossa aposta no Brasil vem já há mais de 2 anos. Esta parte não está necessariamente relacionada com os grandes eventos que o Brasil vai ter nos próximos anos, tinha sim a ver com de facto uma identificação estratégica de que havia uma afinidade e um contexto do ponto de vista de ambiente favorável ao negócio no Brasil, que pela toda a nossa afinidade, quer a linguística, quer a cultural, nos fazia sentido na nossa atividade de internacionalização nos sediarmos aqui. E desse ponto de vista há uma enorme capacidade que eventos como este hoje têm e assumem um papel de
enorme relevância nos juntar, aliás, como foi dito antes, nos juntar do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de negócios, no ponto de vista de competências, sermos mais, sermos melhores, e Portugal tem aqui um papel extraordinariamente relevante. Qual o lugar que você nasceu e viveu em Portugal já agora? Eu sou de Lisboa, nasci em Lisboa, vivo nos arredores de Lisboa, na zona de Sintra, e portanto, sendo que a minha família não é de Lisboa, os meus pais são ribatejanos, são de Santarém, região a norte de Lisboa, e portanto eu sempre vivi em Portugal, sendo que, obviamente, desde do MBA e outras atividades de formação e do ponto de vista da minha atividade profissional, sempre tive uma atividade muito dispersa por vários países, mas esta é de facto, a minha primeira experiência de vida fora de Portugal. Ricardo Castanheira, quer dizer que eu estou entrevistando o criador daquela febre que foi em Portugal, que é os Magalhães? Não está a entrevistar o criador, não. Não, está a entrevistar alguém que conhece bem o programa, que naturalmente participou na execução do programa durante alguns anos, sobretudo da parte da Microsoft, mas o mérito é o seu dono. E aquilo foi um programa governamental, foi um programa na altura do governo do primeiro-ministro José Sócrates, a que se associaram algumas empresas privadas, designadamente a Intel e a Microsoft, e foi um programa absolutamente singular, extraordinariamente importante, cujos efeitos nós só vamos compreender daqui a 10, 15 anos, porque verdadeiramente quando você tem uma geração dos 5 aos 10 anos de idade, em que todas as crianças do ensino básico, da alfabetização, têm computador pessoal, o impacto que isso tem na sua vida, no seu processo formativo e educativo, e inclusive no seu meio familiar, porque em muitos casos era o primeiro computador que entrava nos lares, isso só se percebe não no momento imediato, mas no futuro. Eu fiquei sabendo também que, infelizmente, o atual governo, dentro do processo de economia, de cortes, está retirando uma informação que nós tivemos agora, o Magalhães das crianças. Quer dizer, você já deixar de apostar no seu futuro, acho que isso é um atraso, não é? Eu tive a mesma informação. Aliás, a informação é pública, veio nos jornais ontem em Portugal, em que o governo atual tinha decidido suspender o programa Magalhães. Enfim, há razões económicas que podem justificar essa decisão. Eu acho que os números não justificam tudo, sobretudo quando falamos de educação. E a educação é, sobretudo em países pequenos como Portugal, sobretudo em momentos de crise como este em que vivemos, a educação é exatamente aquilo que fica e é exatamente o fator diferenciador para o futuro médio e longo prazo. É uma má notícia, mas enfim. Ricardo, você nasceu em que lugar em Portugal? Eu sou de Coimbra. Coimbra, bonito, já estivemos lá. Na bela cidade de Coimbra. Fale um pouco de Coimbra. Coimbra é enfim, eu sou suspeito. Coimbra é naturalmente, do meu ponto de vista, a mais bonita das cidades portuguesas. É a universidade de Portugal mais antiga, é a segunda mais antiga da Europa. É uma cidade com uma mística muito particular. É uma cidade que tem uma elevada qualidade de vida. É uma cidade que geograficamente está num ponto estratégico do país, portanto para os empresários brasileiros faz sentido visitar Coimbra porque está entre Lisboa e Porto e está entre o eixo litoral e interior do país, significa que é caminho da Espanha, mas também é caminho do mar, próximo de portos tão importantes como a Figueira da Foz e Aveiro, significa que tem todas as condições do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista histórico, patrimonial, cultural, académico, tem uma das, como disse, das mais importantes universidades da Europa e, portanto, digamos que é um polo absolutamente relevante para fazer negócios, já que estamos num encontro de negócios. E enfim, eu sou advogado de formação, formei-me em Coimbra e depois fui viver para Lisboa, onde trabalhei durante vários anos e estou neste momento a morar há 7 meses no Brasil, na também bonita cidade de Brasília. Quem gosta sabe que a gastronomia portuguesa é famosa no mundo todo e aqui no Brasil. Exatamente. E lá nós temos aquela chanfana de cabrito na vinha, né? E próximo ali aqueles vários restaurantes do Leitão à Bairrada. É pertinho. É bem do lado, ou seja, você tem em Coimbra
também tem essa vantagem, Coimbra. É uma capital gastronómica por consequência, ou seja, tem de facto o leitão à bairrada, que é uma das maravilhas gastronómicas, tem a Chefana bem próximo, Poiares, Miranda do Corvo, tem depois doçaria conventual fantástica em Tentugal, Monte Moro Velho, ali do lado, e depois tem vários peixes também muito bem feitos na Figueira da Foz, enfim. E portanto, e tem pastéis de Santa Clara em Coimbra mesmo. É uma cidade que também por isso, você lembrou-me muito bem, é uma cidade que também por razões gastronómicas vale a pena visitar. Comercial Beirão da Serra, importadora de produtos portugueses. Comercial Beirão da Serra, mais uma década fornecendo no atacado produtos de alta qualidade a supermercados, delicatesses, restaurantes e padarias. Vinhos chileno, argentino, italiano e portugueses do Dão, Alentejo, Douro, Minho, Porto, espumantes, biscoitos, azeite, bacalhau, pescados ultracongelados. Solicite um vendedor. Ligue pro Beirão, pá! O coração bate no ritmo da vida. Do coração tiramos o que temos de melhor para oferecer a quem amamos. No coração guardamos os grandes momentos de nossa trajetória, as boas recordações de emoções e de vitórias. Para quem valoriza o que é feito com o coração, Santa Mônica Centro Educacional. Para quem quer alcançar resultados expressivos de evolução, Santa Mônica Centro Educacional. Meu irmão e minha irmã, daqui a pouco eu vou estar com você na Mensagem de Fé. Na ilha, quem reina mais é a Majestosa. Confeitaria, padaria, lanchonete e mini mercado. No seu dia a dia e datas marcantes, a Majestosa é completa. Pães, doces, salgados, petiscos, tortas, bolos e produtos portugueses. O Sporting somou no último jogo do Campeonato Português a sua 6ª vitória seguida na temporada. Com um gol de Diego Capel, os Leões venceram Vitória de Guimarães por 1-0, alcançando a 5ª posição no campeonato. A administração do Sporting apresentou um resultado líquido negativo de quase 44 milhões de euros, cerca de 116 milhões de reais, relativo à época 2010-2011. O prejuízo na temporada aumentou em cerca de 70% quando comparado com a temporada anterior. O Sporting teve de suar para vencer o Lazio por 2-1 e conquistar a liderança do Grupo D da Liga Europa. O Sporting soma 6 pontos e lidera com folga com 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Na ilha, quem reina mais é a Majestosa. Confeitaria, padaria, lanchonete e mini mercado. No seu dia a dia e datas marcantes, a Majestosa é completa. Pães, doces, salgados, petiscos, tortas, bolos e produtos portugueses. Play City, o maior e mais seguro parque de diversões da América Latina na atualidade, agora na Barra, Avenida das Américas 9600. Play City é adrenalina pura. Play City é lugar de gente feliz. 1 minuto em Portugal. Oferecimento Galtour, um mundo de opções em um só lugar. A população de Beja tem reclamado do forte cheiro de azeite na região. A origem do problema pode estar associada ao tratamento de bagaço da azeitona em uma fábrica da região. A fábrica da Ucasul tratou em 2010 cerca de 200 milhões de quilos de bagaço de azeitona proveniente de 54 lagares, cerca de 50% da produção nacional. O professor Albano Parente, nascido na cidade de Mondim de Basto, no norte de Portugal, foi laureado com a medalha Juscelino Kubitschek pela Academia Brasileira Medalhista Militar. O evento aconteceu no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. A homenagem foi concedida ao professor e empresário por serviços prestados à Abramil e o devido destaque no cenário da educação do Estado. Parentes, professores e funcionários do Santa Mônica Centro Educacional prestigiaram a cerimônia onde a academia premiou diversos militares e membros ilustres do empresariado nacional. Tia Maluca por natureza.
brindar as belezas naturais da nossa região no restaurante Tia Maluca. Tia Maluca. Assim é Portugal. Oferecimento Comercial Beirão da Serra. Ligue pro Beirão, pá. E Santa Mônica Centro Educacional, formando cidadãos para um mundo melhor. Semana que vem você não pode de forma alguma perder o nosso programa Assim é Portugal. Já que estamos no mês de outubro, mês de comemorarmos o dia de Nossa Senhora da Aparecida, e em Fátima, o dia 13 de outubro também muito comemorado. O nosso programa traz uma reportagem muito importante, uma reportagem que temos quase que a certeza que será uma reportagem inédita, dada por o sobrinho da irmã Lúcia. Enquanto isso, o Padre Antônio Maria nos abençoa na sua mensagem de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos juntos neste programa Assim é Portugal, no nosso momento da mensagem de fé, não é? E hoje é dia 9 de outubro, nunca esquecer que é o mês do Rosário, né? E agora, daqui a dias, nós vamos celebrar o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a grande e querida padroeira do Brasil, o dia da criança. Sejamos todos crianças, não é, diante de Deus. Aliás, é um convite e é um mandamento que Jesus nos deixa. Tornai-vos crianças. Quem não for como a criança não vai entrar no reino dos céus. E também, dia 13, agora nós vamos celebrar o milagre do sol, não é, meu irmão e minha irmã? O milagre do sol que aconteceu lá em Fátima. Que maravilha! Mas hoje nós celebramos no Brasil, lá em Belém do Pará, um grande fenômeno do amor à Nossa Senhora. Com toda certeza, é uma das manifestações marianas maiores de todo o mundo. São milhões de brasileiros, paraenses de modo especial, que estão hoje nas ruas de Belém louvando Nossa Senhora de Nazaré, puxando a corda da berlinda. É maravilhoso, meu irmão. Realmente é uma festa linda. Eu queria então aproveitar para dizer a todos vocês que é importante levar Nossa Senhora conosco, seja ela com o título de Nazaré, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, ela é sempre a mesma mãe de Jesus. Não importa, não é? É a Maria de Nazaré. Vamos levá-la conosco. Lá em Nazaré, hoje, as pessoas puxam uma corda grossa, não é? E puxando essa corda, levar o carro, levar a berlinda, como eles chamam, de Nossa Senhora de Nazaré, pelas ruas de Belém. É um espetáculo extraordinário, extraordinário. Meu irmão e minha irmã, que você também puxe a corda da berlinda de Nossa Senhora, para que ela possa entrar na sua vida, para que ela possa entrar na vida de sua família. Deus abençoe a todos por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora do Círio, lá em Belém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O programa Assim é Portugal, também na Rádio Metropolitana, pode ser ouvido em 1090 AM aqui no Rio de Janeiro, ou através do nosso site www.assimeportugal.com.br. Um show de músicas, informações, notícias. Eu, ao lado do pequeno notável Rafael Gomes e do padre Antônio Maria, sempre aos domingos, a partir das 8h30 até as 11h. Vem aí Santa Maria, um grande show realizado na cidade do Porto, onde focalizamos também hoje, trazendo um grande sucesso da Malta, lá de Portugal. Saúde e paz. Tchau. Tu estás aqui.